E a nossa entrevistada de hoje não é diferente. Ela é natural do Rio de Janeiro e fez de um desejo pessoal um negócio de muito sucesso. Ela começou a sua história na favela. Ela já foi babá, ela já foi faxineira e no ano passado foi reconhecida pela revista Forbes como uma das 10 mulheres mais poderosas do Brasil. Eu apresento a vocês a nossa convidada de hoje, sócia e fundadora do Instituto Beleza Natural, Zica Assis. Olá. Um prazer, Zica. Um prazer. Tudo bem? Tudo bem. Bem? Zica, quero começar o nosso bate-papo, para a gente poder então falar além do mais, com uma pergunta bastante importante. Como você, que começou a sua vida morando na favela, trabalhando como babá, logo depois como empregada doméstica, se sente sendo considerada e intitulada pela Forbes como uma das 10 mulheres mais poderosas do Brasil? Mas não responde agora. É com esta pergunta e na companhia de Zica Assis que começamos agora o programa Além do Mais. Zica Assis, é um grande prazer recebê-la no Além do Mais, para que a gente possa contar a sua história de vida, que começou de forma muito simples até o sucesso dos dias de hoje. Nossa, um prazer enorme estar aqui também, viu? Obrigado, Zica. Eu queria que você nos contasse qual é a responsabilidade, qual é o sentimento que você tem hoje, tendo iniciado a sua vida, a sua trajetória profissional na favela. Aos 9 anos, começou a trabalhar como babá, tornou-se faxineira e hoje, reconhecida pela revista Forbes, está entre as 10 mulheres mais poderosas do Brasil. Olha, é uma responsabilidade muito grande, como você falou, de estar representando uma classe de onde eu vim, que é a classe C, que estava um pouco esquecida nessa parte da beleza, né? Da beleza natural do cabelo crespo e ondulados. Então, eu com uma responsabilidade enorme aqui, sendo homenageada nessa revista tão conceituada, com pessoas grandiosas, eu me sinto assim maravilhada, sabe? Mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade. Mas na época, quando você começou, há mais de 20 anos atrás, ela era esquecida. Era uma classe menos assistida, com menos renda, onde os produtos e a sociedade não a tratavam como deveriam. Você percebe isso? Percebo, e muito, né? Eu não havia nada que pudesse cuidar desse cabelo naquela época. Então, porque eu tive que desenvolver tudo buscando um tratamento para mim, um tratamento voltado para esse tipo de fio, que é o cabelo crespo e ondulados meu, né? Eu não sabia que existia tanta gente com essa dificuldade também, né? De cuidar desse cabelo. Quer dizer que você não imaginava que um desejo seu e a busca pela resolver esse desejo se tornaria um Instituto Beleza Natural? Não, nunca. Numa empresa conceituada, nossa, numa empresa gerando emprego para tantas pessoas. Não, jamais. Eu queria Vamos levar a o minha telespectador solução. um pouquinho do que é o Instituto, para eles conhecerem em números, por exemplo, empregos gerados. 2.300 colaboradores já na empresa. Diretos e formais? Diretos. Quantos institutos tem hoje no Brasil? 19 institutos hoje. E qual é a sua meta, Zica? Ai, a meta, olha, Ela é grande? grande, é muito grande. Pelo menos fazer qualquer cabelo crespo e ondulado que existir no mundo, pelo menos levar conhecimento para essas pessoas, porque hoje o cabelo crespo, ele tem que ter conhecimento, as pessoas têm que ter conhecimento que esse cabelo pode ficar lindo, bonito, sem alisar. Se a gente olhar pontualmente para o Brasil, 70% das mulheres têm um cabelo ondulado ou crespo, quer dizer, já é um grande mercado para se atuar. Nossa, é um grande mercado, você vê, eu atendo 100 mil pessoas por mês na rede, né? Olha quanto eu tenho que conquistar aí, né, de clientes. Você buscava uma solução que te atendesse a sua vaidade e a sua autoestima. Sim. Você não a encontrou. Aí você foi buscar um curso para entender mais de cabelo, é isso? É isso, mas não um curso de cabeleireiro profissionalizante como hoje, né? Um curso de cabeleireiro na paróquia da igreja, que uma pessoa da comunidade aprendia e tinha que ensinar o outro. Aprendi tudo que o mercado oferecia. Escovar,
cortar, alisar, botar bob, mas não aprendi a cuidar do cabelo crespo e ondulado do jeito que eu queria, com a originalidade dele, que era a ondulação. Foi aí que eu fui em busca desse sonho. Consegui convencer a vários representantes, que antigamente existiam os representantes que iam lá oferecer produtos para você trabalhar em casa, né, com cabelo. E aí, em casa, na bacia, com a colher de pau, eu fui tentando desenvolver um produto. Zica, eu ouvi dizer que você testava em você mesmo os produtos e que por conta disso, você em algumas ocasiões chegou a quase ficar careca. É verdade, Sim, Zica? É verdade, é verdade. Eu sabia da responsabilidade que eu não podia aplicar esse produto em cliente nenhuma. Então eu continuei como empregado doméstico. Quando eu tinha um tempo, na bacia com a colher de pau, eu ia lá e misturava. Aplicava no meu cabelo, caía. Eu aproveitei esse momento, porque como mulher, meu marido reclamava muito. Aproveitei e falei assim, não, eu tenho irmãos que tem cabelos blacks, né? Vou pegar o meu irmão, peguei o meu irmão também, fui fazer o teste nele, caía, mas aí era homem, eu cortava, né? Eu fazia vários cortes, já era cabeleireira, caía, mas graças a Deus, teve um tempo que não caiu mais, deu tudo certo e foi maravilhoso. Agora, Zica, quando de fato você percebeu que você tinha um produto pronto na mão? Um dia, eu subi na comunidade, teve uma prima minha que chegou pra mim e falou assim, Zica, o que você passou no seu cabelo que eu também quero? Ali foi uma felicidade tão grande. E aí aquilo soou assim. Quando ela virou pra mim e falou, eu também quero, isso pra mim foi um elogio tão grande que eu falei, eu desenvolvi um produto. Aí comecei a conversar com as patroas, né, naquela época. E aí elas me aconselharam, Zica, você tem que buscar um químico pra isso, não pode ser assim. Aí a primeira patroa conseguiu encontrar um químico. O primeiro químico eu conversei, ele não quis saber. Ele disse que que aquilo ali não ia dar jeito. Não acreditou. Não acreditou, na verdade. Tá bom. Passou algum tempo, eu conversei com outra patroa, e aí ela virou pra mim e falou assim, tá bom, vou conseguir isso pra você. Me indicou uma química. Olha, essa química foi na minha casa, essa química conseguiu colocar para o papel aquilo, conseguiu colocar no papel, me deu a direção para registrar o produto, e aí convidei, né, pessoas como meu irmão, a minha amiga Leila Velez, e aí o meu marido, que seu marido, foi ele é teu sócio, assim, hoje é meu sócio, é meu sócio. O meu marido foi para mim a pessoa mais assim que para convencer foi difícil, porque a gente com filhos, né, morando de aluguel, sem ter, ele aposentado, se aposentou, não tinha, aquilo era a renda da família, que era a aposentadoria dele. Ele saiu de lá, comprou um Fusca táxi para trabalhar na comunidade, subindo e descendo a comunidade, um Fusquinha. E aquilo ali para ele era o complemento da renda para sustentar os 3 filhos. Então, quando ele abriu mão do Fusca, que era um sonho dele, ele abriu mão para vender, para poder abrir o primeiro Beleza Natural, numa casinha de fundo de quintal, para mim foi gratificante demais, porque aquele dinheiro que foi a maior renda nossa, né? Que foi mais ou menos R$3.000 na época. Convenci o meu irmão, que já trabalhava no McDonald's, junto com a Leila Velez, vieram juntaram as economias deles, que davam mais ou menos R$1.200, juntamos e compramos e alugamos, né, esse espaço, compramos tudo humildezinho ali, as cadeiras, tudo, mas a gente tinha uma coisa bacana, que era um produto inovador. Mas para deixar claro, Zica, você está falando de um produto inovador, para que os telespectadores entendam e saibam, que levou 10 anos para ser de fato descoberto. Verdade. Ou seja, nada acontece fácil. Nada a sua história acontece fácil. É uma história de muito sofrimento, de muita dor. Como você disse, você se auto-aplicou, correndo o risco até mesmo de ficar careca. É verdade. E sobrou até pro seu irmão. É verdade. Eu já vi irmão brigar por muito menos, viu? Eu já vi. Verdade. Mas a gente não brigou, não. Graças a Deus, foi tudo maravilhoso. Eu tenho uma pergunta de uma telespectadora, se você me permite, que tem muito a ver com esse seu empreendedorismo, com esse seu lado, essa dedicação ao empreendedorismo. Vamos assistir a pergunta da Leda? Vamos assistir. Meu nome é Leda Zica de Assis. Quais foram os principais desafios que você enfrentou para atingir o sucesso? Houve alguma discriminação racial? Uma pergunta importante, importante, feita pela sociedade que interage com nossos entrevistados, para que ela pudesse, então, entender e conhecer mais de como é empreender no Brasil.
É verdade. Olha, foi muito difícil fazer com que as pessoas acreditassem, não clientes, fazer com que, por exemplo, um banco, por exemplo, nós queríamos muito que um banco nos abrisse uma conta pra gente. A gente ia com dinheiro vivo para abrir uma conta, nós fomos praticamente excluídos assim. Fora dali eu nunca, nem como mulher, nem como negra, eu nunca recebi, nunca tive assim essa coisa de, poxa, um preconceito sobre isso, não, jamais. Mas sem dúvida nenhuma encontrou uma série de dificuldades, de adversidades com que tiveram que ser superadas. Sim. A gente vai falar mais a respeito, Zica, mas eu vou te pedir um minutinho. Tá bom. E vou pedir também a você um minuto, que a gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para falar além do mais com Zica Assis. Olá, telespectadores. Estamos de volta com o programa Além do Mais. E na nossa companhia, sócia e fundadora do Instituto Beleza Natural, Zica Assis. Zica, mais uma vez um grande prazer recebê-la aqui para a gente poder então falar Além do Mais. E eu quero começar esse bloco relatando alguns prêmios que você ganhou. Sim. Você que, como já dissemos, nasceu e começou a sua vida na favela e hoje se tornou uma das 10 mulheres mais poderosas do Brasil. Vou relatar alguns prêmios. Empreendedora do Novo Brasil. Empreendedora do Ano pela Ernst Young. Mulheres mais influentes do Brasil. Também Prêmio Cláudia, categoria Negócios. 10ª mulher mais poderosa do Brasil. E também como empreendedora do ano pelo Estado de São Paulo, pequenas e microempresas. De fato, prêmios importantes. Você já acostumou a ganhar prêmio? Você não se emociona mais quando ganha prêmio? Nossa, eu me emociono demais, que venham mais. Nossa, é muita emoção, é muito gratificante, né? A gente saber que a gente está recebendo pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação ali, sabe? É lindo demais, lindo demais. Zica, para construir essa história, certamente você teve que superar diversos obstáculos, superar adversidades. Como você o fez? E mais, qual é a dica que você dá às pessoas que estão nos assistindo, às jovens e aos jovens empreendedores, para que eles consigam superá-las? Eu falo sempre para o jovem, para as pessoas que têm sonho, sabe, como eu tive meu sonho, que siga o sonho, seja ele pequenininho, seja ele grandioso demais, fale, coloque para fora, porque hoje, é o que eu falo, tem tanta gente buscando, né, pessoas empreendedoras, tantas ONGs aí buscando pessoas para isso, então quer dizer, fale bastante, busque o que você está sonhando, busque o que você pensa, sabe, porque pessoas para te desanimar vai ter muitas. E isso me marcou muito. E eu não desanimei nem um pouquinho. Por isso que eu estou aqui. Importante você relatar. De fato importante, porque o Brasil tem isso, é da cultura do brasileiro, e talvez não só do Brasil, mas pontuando o nosso país. Onde as pessoas muitas vezes invejam, desincentivam, desestimulam, ao invés de fazer ao contrário. É verdade. Zica, dá um apoio, né? Você atingiu o seu sucesso? Olha, atingi até aqui, esse exato momento. Mas eu quero muito mais, é o que eu falei, sonhar alto. E sonhar pequeno, né? Eu quero sonhar muito. Para você, Zica, a fé, a religião, é de fato um ingrediente preponderante para o seu sucesso? Para mim foi. Para mim foi. Primeiro porque eu fui criada dentro de uma... Eu sou católica e eu fui criada dentro de uma igreja mesmo. Na casa da minha mãe tem missa direto, sabe? Tem uma capela. Eu fui criada ali. Então, isso me deu força, sabe? Porque a gente atravessou tanta coisa, tanta fase. Eu digo eu e meus sócios. A gente atravessou tanta coisa. Se não fosse a fé, sabe? A gente tinha desanimado, não que desistisse. Jamais, eu acho que está dentro da gente. Mas a fé te dá uma força, sabe? Uma força interior que vem, que você pede, que você reza, que é fora do normal, assim. Zica, falando mais de valores, de forma de lidar e trabalhar, como um líder deve agir para conseguir engajar os seus funcionários, a sua equipe, o seu time, num caminho comum, que é o caminho do sucesso? Olha, a primeira coisa que eu digo é a humildade.
Eu acho que tudo vem dali. Porque quando você é humilde, você consegue ser claro, você consegue olhar nos olhos dessas pessoas. Você tem que estar junto, você tem que dar o treinamento certo, você tem que falar do que você quer, do que você espera deles, tudo isso para passar para eles, mas na clareza, sabe? Então eu acho que para a gente ter sucesso, a gente tem que ter uma equipe por trás. E essa equipe tem que ser a sua cara. O que você quer, o que você deseja, claro. Se você realizou um sonho, se você sabe que aquilo é sucesso, você vai querer que a equipe caminhe. Porque eu estou aqui, mas a minha equipe está lá trabalhando. Mas você chega no Instituto, você vê a alegria, você vê o desenvolvimento dessas pessoas, mas com a minha identidade. Sem dúvida, e é muito claro para mim, estando aqui com você, perceber a sua paixão, a sua energia, seus olhos brilham. Verdade. Seu rosto, seu sorriso, é de fato muito encantador. Obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro desse contexto, Zica. Sim. O teu trabalho é hoje o seu hobby? O seu trabalho é hoje o seu lazer? Sim, sim. Eu falo sempre, as pessoas falam, mas você trabalha, você não se diverte. Eu falo, gente, eu me divirto muito. Isso pra mim é fantástico, é o que eu amo fazer. É o que eu amo olhar, é o cabelo, é desenvolver pessoa, dar oportunidade para as pessoas crescerem do jeito que eu gostaria de ter. Então, quer dizer, eu tô ali, é o meu lazer, é a minha vida, é a minha alma aquilo ali. Zica, dentro desse contexto, eu quero imaginar um cenário que era a sua opinião. Sim. Vamos imaginar que um telespectador do programa está trabalhando, construindo uma carreira, ganhando um bom salário, mas não está feliz. Definitivamente não tem paixão pelo que faz. Qual é a sua sugestão, qual é a sua opinião com relação à vida e à carreira dessa pessoa? Buscar trazer ele, conversar com essa pessoa. Você tem que procurar buscar nele o que ele está sentindo dentro da empresa. Como você falou, ele não está feliz, não está... Mas será que ele não teve essa orientação dentro da empresa? Ou se ele pode ocupar outro cargo dentro da empresa que ele vai ficar mais feliz? E se definitivamente ele não tiver paixão por aquilo, Zica? Você acha que ele tem que ter coragem e virar a mesa? Olha, eu acho sim. Eu acho sim. Eu acho que ele tem que virar a mesa. Eu acho que ele tem que se abrir e falar. Se ele não está feliz ali, que eu acho que todo mundo tem que ter felicidade dentro de si. O seu negócio, ele nasceu, na verdade, quando você tinha aproximadamente 30 anos. Sim. E você trabalhou por 10 anos para encontrar a fórmula ideal, fazendo, em paralelo, o seu trabalho oficial, que era trabalhar como faxineira e empregada doméstica. Então, de fato, você não desistiu do seu sonho, em algum momento você resolveu virar a mesa, e isso te permitiu, pela paixão e pelo empenho, o sucesso. O sucesso, Ou seja, não tenha medo, vire a mesa, jamais. acredite. Troque ideia, divida opinião com seus parentes, com seus familiares, até mesmo na empresa que você trabalha, mas não tenha medo, e se de fato não tiver paixão, vai buscar a sua paixão. Vai buscar a sua paixão, com certeza. Quando os seus olhos estiverem brilhando, igual os olhos da Zica, você de fato encontrou o seu objetivo, o seu negócio. Com certeza. Olhos lindos, cabelo lindo. Zica, um grande prazer tê-la aqui. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de poder falar, de poder, pelo menos, orientar ou dar uma sugestão para essas pessoas que precisam muito ouvir, né, de empreendedorismo, para que elas tenham o seu sonho realizado. E essas pessoas querem, de fato, te ouvir, como, por exemplo, a Ana Carolina. Tem uma pergunta para você. Olha que linda. Oi, eu sou Ana Carolina. Zica, as mulheres brasileiras podem ser consideradas as mulheres mais vaidosas do mundo? E os homens? Boa pergunta. Olha, boa pergunta, hein? Eu acho. A mulher brasileira tem tudo... Ai, gente, olha, tem tudo a ver, assim, sabe? É maravilhoso, ela se cuida, sabe? Essas coisas assim. Então, eu acredito, sim, que brasileira, a mulher brasileira, ela se cuida mesmo, elas são vaidosíssimas, tá? Os homens também. E né? os homens, hoje em dia, os homens estão demais, assim, sabe? Eu tiro isso porque, no salão, os homens hoje estão fazendo sobrancelhas, estão fazendo spa capilar, cortando o cabelo, cortes diferenciados. Então, quer dizer, eles estão crescendo cada vez mais, estão buscando essa vaidade. Zica, uma intenção absolutamente legítima, uma vez que essas pessoas, sejam as mulheres ou sejam os homens, estão buscando uma melhor autoestima. Com certeza. E isso a gente vê nítido na equipe, né? A equipe que trabalha tem a autoestima elevada para poder passar isso para o nosso cliente. Então isso é gratificante demais, a gente mexer com a autoestima da pessoa. Como mexeu com a minha, né? Eu tô aqui.
Você falou uma palavra-chave, que na minha opinião é o maior ativo e o maior patrimônio de uma empresa. O cliente. Cliente. Quem é o cliente para você e como você, a sua empresa, os seus colaboradores trabalham a fim de atendê-lo? Cliente para mim, nossa, cliente para mim é que me dá um resultado fantástico, não digo dinheiro, me dá uma felicidade, uma realização de poder dar emprego, gerar emprego para muitas pessoas, sabe? Levar conhecimento para mim, para que eu desenvolva produtos, porque o Beleza Natural é um laboratório vivo, onde a gente estuda esse tipo de fio para poder desenvolver produtos cada vez mais, e a cliente me dá essa oportunidade. Faz muito bem você trabalhar e preservar a forma como você relatou, assistindo como prioridade os seus clientes, que na minha opinião é de fato o maior ativo, a maior propriedade de uma empresa. Muito difícil conquistá-los e mais difícil ainda retê-los. Verdade. Não é? Verdade, não é verdade? É mesmo. Existe uma fidelidade, né? Eu acredito assim, o Beleza Natural, ele conseguiu trazer uma inovação tão grande que as clientes que vão ao Beleza Natural, elas conseguem assim ser bem, sabe, elas voltam a fazer o tratamento, elas são com consciência que aquilo ali é bacana para o cabelo dela. E não digo só o produto, eu digo a inovação de salão, a inovação de como é feito todo o nosso trabalho dentro do Beleza Natural. Nós temos também todo um produto desenvolvido para isso, que eu digo a manutenção. Então, quer dizer, a cliente que vai ao Beleza Natural e que ela tem conhecimento do tipo de fio dela, que ela tem o tipo de fio mesmo do cabelo dela, com certeza ela é assídua. Ela é assídua mesmo no Beleza Natural. Passado esse tema, o que se pode atribuir, na sua opinião, às mulheres, principalmente as mulheres brasileiras, alcançando lugares mais importantes nas empresas e empreendendo, como no seu caso, com grande sucesso? Quais são os seus valores, Zica? Nossa! Quero todos, não me esconda nada, Zica. Olha, os valores, meu Deus, são valores mesmo, valiosos. Primeiro, a mulher, ela está buscando, né, mais conhecimento. Ela está saindo de uma caixinha, né, porque todo mundo falava que a mulher tinha que ficar dentro de casa, que a mulher tinha que cuidar só dos filhos e tudo. A mulher está buscando mais conhecimento. Ela sabe o poder que ela tem. A mulher é delicada para lidar com a equipe, que isso é uma coisa muito importante, tanto com homem quanto mulher. A mulher, ela consegue envolver aquilo com aquele carinho, com aquelas palavras doces, ela consegue, não estou falando que não tem que ser enérgica, tem que ser, mas a mulher, ela sabe contornar situações ali numa equipe fora do normal. Então, isso é valiosíssimo, valiosíssimo. Com mais o conhecimento, então, que ela tem, nossa, ela tem que estar lá mesmo, ela tem que buscar cada vez mais, trazer cada vez mais dar a oportunidade para mulheres, porque quando você está numa presidência ou numa coisa, ela tem que desenvolver isso. Não que eu não estou aqui diminuindo os homens, tá? Não, pelo contrário. Mas hoje, eu acho que a mulher tem que ter essa posição. Ela tem que ter, ela está tendo. Então isso é a oportunidade, isso é a mulher que luta, que está ali desenvolvendo cada vez mais, porque ela tem um sonho, como eu falei, o sonhar, o querer muito, querer ter a garra, a determinação, a força de vontade, o amor, a paixão, a fé, para poder chegar lá e falar assim, poxa, eu consegui chegar e quero que muitas outras venham a chegar também. Zica, eu fico realmente muito feliz de poder falar das mulheres, de poder dar voz a você para que você relate os valores e a competência das mulheres no mercado de trabalho, que vem sim crescendo dia após dia e ocupando cargos importantes, como executivos, até mesmo com a nossa presidente da República. Verdade. E como empreendedoras. Verdade, boa lembrança. Parabéns por ser mulher, parabéns por empreender, por empregar tantas pessoas, por ajudar a desenvolver o nosso país sócio e economicamente. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado pela sua companhia e foi um prazer recebê-la para falarmos além do mais. Sérgio, o prazer é todo meu. Muito obrigado por essa oportunidade.
E obrigado a você, telespectador do Além do Mais. Espero que o nosso objetivo tenha sido alcançado. Falar de valores, de lições, de fato, de uma história de vida importante, como no caso da de Zica Assis, que vem ajudando a construir o nosso país. Boa noite e nos vemos domingo que vem. A nova geração do jornalismo desvenda a restauração de carros no Vem Comigo. Hoje, meia-noite. Assista agora a Mesa Redonda e logo após, Vem Comigo.